Enquanto a turma do PT, a turma da Dilma, caso seja confirmado, como tudo indica que venha a ser, o afastamento definitivo dela, qual vai ser a tática do PT? É tentar arrastar o Michel Temer para esse processo de cassação da chapa dele lá no TSE, ou seja, já que a Dilma pode ter caído já a partir de terça-feira que vem, então a tática do PT vai ser a seguinte: vamos tentar agora arrastar o Temer também para caçar a chapa conjuntamente, ou seja, caça também a Dilma Rousseff, mas também caça o presidente Temer com a chapa. E já a tática no PMDB, a tática do presidente Temer é separar as contas. Está dizendo, olha, uma coisa é a campanha da presidente Dilma Rousseff, quem cuidava das contas era a equipe dela, eu não tinha nada a ver com essa história, então o negócio, a tática do PMDB é separar essas duas questões, para tentar preservar ali o presidente Temer, que pode vir a ser confirmado, as indicações são nesse sentido, que ele venha a ser confirmado na semana que vem como presidente definitivo. Agora, Cristiano, sabe qual a grande preocupação que está aí, principalmente no mundo empresarial? É a seguinte: é esse clima de instabilidade que existe hoje, que leva muito investidor ainda a relutar em voltar a investir no Brasil, principalmente investidores estrangeiros, que estão deixando muito claro o seguinte: vamos voltar a investir no Brasil depois de passar o impeachment. Qual o temor do empresariado? Eu conversei com alguns empresários, eles dizem o seguinte: o nosso temor é que, passado o impeachment, o clima de instabilidade que ronda o Palácio Planalto continue depois do julgamento da presidente Dilma Rousseff. É bom a gente lembrar que, além dessa questão que a Andrea relatou sobre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que está avaliando aquela ação do PSDB contra a chapa completa Dilma e Temer, tem ainda delações, né? Delações, por exemplo, do marqueteiro João Santana, no depoimento dele, ele falou claramente que teve caixa 2 na campanha da presidente Dilma Rousseff. E também pode acabar o PT, qual é a estratégia do PT? De repente, algum petista vem e diz também que teve dinheiro de forma ilegal para o vice-presidente na campanha também. Então, qual o temor do empresariado? Porque esse clima de estabilidade que hoje atrapalha muito o andamento dos negócios no Brasil, perdure depois do julgamento do impeachment, o que será muito péssimo para o Brasil nessa questão, porque vai gerar aquela nuvem negra que está aqui por cima do Palácio Planalto, vai continuar depois do impeachment. Isso seria o pior dos mundos. Sem dúvida nenhuma, né? Seria o pior dos mundos. Agora, Valdo, a gente não sabe ainda quem são os delatores que a ministra Maria Tereza quer ouvir. Um deles, como a Andressa disse, foi o Ricardo Pessoa, mas ela pode rolar mais gente, né? Ela pode acabar chamando mais gente, e é bom a gente lembrar que tem mais gente delatando, até independentemente dessa questão da Maria Tereza. A gente tem aí o Marcelo Odebrecht preparando também uma delação que deve, inclusive, atingir a campanha da presidente Dilma Rousseff e pode também atingir o presidente Temer. Então, sempre aquela questão do imponderável que a gente diz, continua rondando Brasília, porque a gente sabe que a Lava já tem um tempo, né? A gente estava acostumado com aquela fase ali antes das Olimpíadas, era operação quase toda segunda-feira, às vezes tinha mais de uma operação por semana. A Lava Jato deu um tempo nessas operações, mas nada impede que ela volte, principalmente depois que a delação do Marcelo Odebrecht vier a público. Essas operações podem voltar e aí pode complicar não só mais ainda a vida da presidente Dilma Rousseff, como também a vida do presidente Temer. E isso é o grande temor do mundo político em Brasília, que essa instabilidade perdure depois do julgamento do impeachment.